Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Samuel 17, para a gente refletir nessa noite sobre essa história. 1 Samuel 17, eu acho que Edu vai botar aqui. Vamos ler a partir do 13. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham seguido a Saul à guerra. Eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Os 3 maiores seguiram a Saul. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse então Jessé a Davi, seu filho: toma agora para os teus irmãos uma refa deste grão tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000, e verás como passam os teus irmãos, e trarás notícias deles. Ora, estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada, e deixando as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao arraial, quando o exército estava saindo em ordem de batalha, e davam gritos de guerra. Amém. Acho que é só até aqui mesmo. Queridos, vocês conhecem essa história, Davi e o gigante Golias. E eu quero trazer 3 partes principais desse texto, para mostrar que a virada de Deus está disponível para você. A virada de Deus estava disponível para Davi, mas 3 coisas foi muito crucial, foi muito importante nesse ponto. E eu quero chamar a sua atenção para esses 3 pontos. A primeira é que nesse pano de fundo aqui do que está acontecendo, a Bíblia ela é muito incisiva, muito clara ao mostrar que Davi era um menor. Davi era o mais insignificante. Se você não lembra, quando Samuel, o profeta, foi ungir um rei de Israel, ele foi escondido para que Saul não o matasse. Quando Samuel chega na casa de Jessé, todos se assentam à mesa, e Davi foi aquele esquecido. Vocês lembram disso? Davi foi o filho esquecido, que não foi convidado para o jantar da família, para o almoço de família. E Davi, nesse texto que nós lemos, ele exerce 3 funções. Davi era um menino de provavelmente 17 a 16 anos, que exercia 3 funções, ele tinha 3 trabalhos. Davi, nessa época, nesse momento, nesse texto que a gente acabou de ler, ele apacentava ovelhas, ele era ministro da casa de Saul. Quando o texto fala que ele ia e voltava de Saul, significa que ele tocava para o Saul. Nos versos anteriores, no capítulo anterior, você vê que Saul ele está possesso por demônios. A Bíblia fala que o Espírito de Deus se retirava de Saul. E no momento que isso acontecia, Saul ficava atribulado. E ele chega para um dos seus discípulos, para algum dos seus servos, e pede um jovem que tocasse, para que quando esse jovem tocasse, ele viesse ter paz. E acharam Davi. Davi ganhou um emprego para estar com Saul, na casa de Saul, no palácio real, ministrando louvor, para que o rei Saul não ficasse opresso. E ele ia e voltava. Por quê? Porque Davi já tinha um emprego. Davi tinha um emprego que era cuidar das ovelhas do seu pai. E o terceiro emprego, que no momento da guerra, Davi é promovido. Ele é promovido para ter um novo emprego e nenhum salário. E Davi agora tem um novo emprego que era ser delivery. Davi tinha que ir para a guerra, mas não como de costume, como todos os homens, para ir combater. Davi ia como apenas um enviado, como apenas um motoboy, como um pobre coitado, um office boy, que levava queijo, que levava pão para os seus irmãos na guerra. Queridos, todas as coisas que Davi fazia era muito insignificante, totalmente insignificante. Mas Davi não via dessa forma. Em momento nenhum, Davi olhava a sua insignificância e percebia que aquilo que ele possuía era insignificante. Em momento algum, pelo contrário,
quando o seu pai ele lhe dá esse novo desafio, esse novo emprego de ir levar as comidas, levar a entrega daquele queijo, daquele pão, a Bíblia fala que ele acorda cedo, de madrugada. A primeira coisa que eu quero te falar, para que haja uma virada de Deus na sua vida, você precisa olhar para as suas mãos, olhar para o que Deus tem te dado agora, e entender que aquilo que está sobre as suas mãos é maior do que você imagina. Aquilo que você possui hoje, agora, aquilo que o Senhor já tem te confiado nesse momento, é maior do que você imagina. Esse domingo eu ministrei na Fraga Maia e falei sobre o texto de Lucas capítulo 2, quando José e Maria pegam Jesus de 12 anos, Jesus apenas 12 anos, eles sobem a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E a Bíblia fala em Lucas capítulo 2, no finalzinho do capítulo, que José e Maria esquecem Jesus lá. Uma criança de 12 anos. Eles se encantam com a festa da Páscoa. Uau, a gente vai celebrar a Páscoa. Aquilo que estava com José e Maria, aquele que estava com José e Maria, ele era a Páscoa. Jesus, ele é a nossa Páscoa. Os judeus celebravam a Páscoa de um Messias que viria. José e Maria estavam com a Páscoa nas suas mãos, com o Filho de Deus encarnado, a Páscoa que representa a liberdade, a libertação, a salvação, a vida eterna. Mas José e Maria, eles se encantam com tudo que estava acontecendo e esquecem daquilo que ele já tinha. A mesma coisa que eu quero falar para você, aquilo que está nas suas mãos hoje, é muito maior, é muito mais importante do que aquilo que você deseja. Porque às vezes nós nos empolgamos tanto em querer algo, em buscar algo, e nós perdemos aquilo que nós temos agora. Se você perdeu o que você tem para conquistar o que você deseja, isso se chama fracasso, isso se chama derrota. A Bíblia fala do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, perder a sua alma. Vocês estão me entendendo? Davi, ele entende agora que o que ele tem é importante. Existem pessoas que vivem um futuro em prol de um futuro. Eles perdem o presente vivendo em prol de um futuro. Um dia eu vou ser, um dia eu vou ter, um dia vai ser desse jeito, e o presente está passando, e quando o futuro chega, ele tem o mesmo presente. Um dia ele nunca está contente, ele nunca está satisfeito. A palavra contente vem de contentamento, e o apóstolo Paulo nos ensina isso, que nós precisamos aprender a viver o contentamento. O que você tem hoje nas suas mãos? O que Deus está te confiando hoje? O que Deus está dando nas suas mãos hoje? O que você tem pode ser desprezível para todos, queridos, menos para você. Aquilo que Deus já te confiou, pode ser que todos desdenhem, mas você precisa olhar e ver que é algo grande. Sabe o que eu entendo? Por que José e Maria desprezou Jesus lá com 12 anos? Porque ele ainda era criança. Ah não, ele vai ser um dia a nossa Páscoa. Era criança. Às vezes você despreza o que está nas suas mãos, porque ainda é uma criança, porque ainda é pequeno. Eu quero te dizer, aquilo que é pequeno vai crescer. Como diz o pastor Neto, ninguém nasce gigante. Dedique-se, aplique-se, acorde cedo. A Bíblia fala aqui que Davi então se levantou pela manhã bem cedo. E ele não abandonou as suas ovelhas. Ele conseguiu ainda deixar as suas ovelhas com guarda. Olha o que o irmão de Davi fala com Davi. Verso 28, se você puder botar aí, Edu. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que você desceu até aqui? E a quem foi que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha o que o irmão de Davi falava sobre ele, pensava sobre ele. A quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Aquele trabalho insignificante, aquilo que qualquer um podia fazer. Querido, aquilo que qualquer um pode fazer está nas suas mãos. Faça você e faça bem feito. Existem pessoas que entram em um trabalho e elas ficam apenas menosprezando aquela posição. Eles sonham com cargos maiores e eles menosprezam aquela posição.
aquilo que vê as tuas mãos, seja fiel. Mateus 25, 23 diz: Sê, pois, fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Sê, pois, fiel no pouco, seja fiel, valorize o que tem. O Senhor te testará nas pequenas coisas, até que você esteja apto a grandes coisas. Nós vemos isso na Bíblia inteira, irmãos. José, comentei sobre José no início. Olha a vida de José, em todo o estágio da vida de José, nos altos e nos baixos, Deus estava confiando situações, circunstâncias, autoridade, coisas, pessoas para José, coisas pequenas e insignificantes, mas à medida que ele ia sendo aprovado, Deus colocava algo novo, algo maior. Olha Moisés, lembra de Moisés? Moisés passa 40 anos no Egito. Ele foi capacitado com o maior ensino da sua época. José, ele foi qualificado em todas as provas e todos os desafios propostos por ele. E na maior e na mais rigorosa escola da sua atualidade, o Egito. E depois de estar preparado, pronto, qualificado, ele pensa: ok, estou preparado para viver a virada de Deus na minha vida. E ele, pela sua própria força, ele tenta trazer julgamento entre os seus irmãos, os hebreus. Ele sabia que ele seria libertador dos judeus, dos hebreus. E ele mata um egípcio, ele tenta trazer a paz. Mas não era naquele tempo. E aí Deus coloca ele agora sobre algo diferente, apacentando as ovelhas de Jetro no deserto. E ele foi fiel, 40 anos apacentando as ovelhas de Jetro no deserto, até que ele viu uma sarça ardente e a virada de Deus chega na vida dele. Coisas pequenas, insignificantes aos olhos de todo mundo, mas não ao seu. O que é que Deus está confiando na sua mão? Se Davi acordasse 10 minutos, talvez 5 minutos atrasado, a Bíblia fala: Davi se levantou de manhã bem cedo. Na hora que ele chega, o texto fala que ele chegou na hora exata que o exército estava saindo a peleja. Se Davi atrasasse 1 minuto, 2, ele perderia o auge, o momento exato. Só acorda de manhã cedo, irmãos, quem entende o propósito. É difícil. Vencer a peleja do sono é difícil. Mas só levanta de manhã cedo quem entende que aquele trabalho tem um propósito. Quem entende que aquilo que está nas suas mãos é maior do que imagina. Vocês estão me entendendo? Eu queria que você parasse agora com qualquer tipo de pensamento futurista. Não que você deixasse de sonhar, não que você deixe de planejar o seu futuro, ou desejar algo melhor para a tua vida. Mas agora, eu quero que você entenda que a maior coisa que Deus vai te dar, Ele já te deu, é pequeno. É isso que está na sua mão, é pequeno. E a próxima coisa grande que Deus vai te dar, é algo pequeno. Até que você seja fiel, e esse pequeno cresça. Amém? Queria que você olhasse agora o verso 42. Deixa aí, por favor. O que é que acontece? Davi, ele chega na hora certa, na hora exata. E por causa que ele chega na hora exata, ele foi qualificado para combater aquele gigante. E aí Davi pega as pedras e ele vai para a guerra. Ele vai vencer o gigante. Mas antes de entrar nesse versículo, vocês sabem quantas pedras Davi pegou? Vocês lembram? Quantas pedras? Quem lembra quantas pedras foram? Quantas? Estou dando a dica aqui. 5 pedras. Por que Davi pegou 5 pedras? Queridos, existe um monte de teoria. Você já viu? Davi pegou 5 pedras porque existiam outros 4 irmãos de Golias. Davi pegou 5 pedras porque representava 5 nações de não sei aonde. Filhos, Davi pegou 5 pedras porque se ele errasse ele tinha 2. Ele tinha a terceira. Se ele errasse a terceira, ele tinha a quarta.
Se ele errasse a quarta, ele tinha a quinta. E se ele errasse a quinta, ele tinha um pedaço de pau, que ele ia vencer o gigante com um pedaço de pau. Às vezes nós pensamos que alguns heróis da fé, eles tinham uma fé inabalada. Eles eram super-heróis. Davi matou o gigante com uma pedra sozinha, só uma pedra. Queridos, Davi duvidou também. Davi era humano, igual a mim, igual a você. A Bíblia fala que Elias, o maior profeta, um dos maiores profetas que pisou nessa terra, o homem que foi arrebatado. Eu não vou falar o maior profeta por causa de João Batista, ou talvez por causa de Moisés, mas o homem foi arrebatado. Elias orava e fogo do céu caía. Os inimigos subiram para matar Elias, para prender Elias, e Elias orava e o fogo descia e matava os caras. A Bíblia fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Davi era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Então, às vezes, você está diante de um desafio e você pensa que você não tem fé suficiente, querido. Davi estava diante de um gigante. E se fosse necessário pregar mais pedras, ele pregaria. Então não pensa que você é fraco, coitado, e que você não vai vencer porque você duvida. O segredo da fé não é duvidar ou deixar de duvidar. O segredo da fé é não desistir. Quem tem fé, vai. Quem tem fé, insiste. Quem tem fé, persevera. Quando a Bíblia fala, você diz que tem fé, mostra-me as tuas obras. Que obra é essa? A obra daquele que foi até o fim. Mas tem dias que a gente está cansado, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente desanima, tem dia que a gente quer desistir, mas não desiste. Por quê? Porque a gente tem fé. Tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente até desiste, no outro dia a gente volta. Não importa se é uma, se é duas pedras, se é três pedras. Você está entendendo? Vai. E aí no verso 42, vamos ler aqui, se entrar, senão a gente lê aqui, bora ver. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o porquanto era mancebo. Que palavra feia, né? Mancebo significa jovem, ruivo e de gentil aspecto. Davi era lindo, querido. Davi era um menino bonito. Eu vi um varãozinho ali coçando a cabeça. Davi era lindo. E ele era desprezado. Foi desprezado pelo gigante. Foi desprezado pelo Golias. Porque ele era de gentil aspecto, tão bonitinho, tão fofinho, tão pequenininho. A segunda coisa que eu quero falar para você, para a virada de Deus acontecer na sua vida, você tem que parar, olhar para dentro de si e saber quem você é. Porque muitos vão te desprezar. Ainda que você seja bonitinho, ainda que você seja de gentil aspecto, muitos vão te desprezar. Mas você precisa saber quem você é. Você é maior do que você imagina. Davi olhou para o Golias. Quando o Golias desprezava ele, ele olhava para o Golias e falava assim: eu sou maior do que você imagina. Talvez você precise olhar no espelho. Tem uma expressão que é bem interessante. Coríntios 13, 12, se não me engano, 12, 13. Não precisa colocar aqui não. Tem um texto que Paulo fala que hoje nós olhamos para o espelho e vemos como que enigmas, mas um dia nós iremos vê-lo face a face. Paulo fala que quando naquela época ele olhava para o espelho, ele via algo como que enigma. Mas é bem confuso, não é verdade? Porque quando a gente olha para o espelho, a gente vê algo como se fosse face a face. Mas naquela época, nos dias de Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, o espelho não era como o espelho que nós temos hoje. O espelho era um tipo de latão que eles poliam bastante, era como se fosse uma prata polida, e eles viam o reflexo, mas eles não viam o reflexo de maneira perfeita, como nós vemos hoje. Então, hoje, nós temos um espelho perfeito. Por mais perfeito que seja o nosso espelho, nós não conseguimos ver o mundo espiritual.
Então, quando nós olhamos a nossa imagem no espelho, quando você olha o seu reflexo no espelho, você olha aquela pessoa meio que derrotada. Você olha com os olhos naturais, e você vê com os seus olhos naturais, e você não imagina quem você é. Mas você precisa se levantar em Deus e olhar com os olhos da fé, e entender que você é maior do que você imagina. Você precisa olhar no espelho, e você precisa se levantar em fé. Alguns mais do que outros, né? Que alguns são bem prejudicadinhos. E ele precisa olhar no espelho. Tem espelho que engorda, tem espelho que deforma. Mas você precisa olhar no espelho e levantar a tua cabeça e andar como se tivesse um rei na tua barriga, irmãos. Você tem que levantar a cabeça. A Bíblia fala: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é a porta? Sou eu, é você. Nós devemos levantar a nossa cabeça e andar como se fosse, como que se tivesse um rei na barriga, porque na verdade existe um rei dentro de você. Você é maior do que você imagina. Levanta a tua cabeça. Não importa o que as pessoas pensam ou falam a teu respeito, importa o que você pensa, o que você fala a seu respeito. Todos os dias, quando você se levanta, quando você olha para o espelho, quem é que você vê? O que é que você diz a respeito de si mesmo? Todos naqueles dias de Davi eram guerreiros. A Bíblia fala que todos os homens foram ao combate. Todos os homens estavam ali naquele local, menos Davi. E era a maior desonra um homem, um jovem, naqueles dias, não fazer parte do exército. Era humilhante, mas Deus honra os humilhados. Deus ama os rejeitados. Sabe por quê? Porque Deus te vê de uma forma diferente. Você é maior do que você imagina. Você precisa começar a viver experiências com Deus, irmãos. Como foi que Davi venceu Golias? Davi venceu Golias com as suas experiências pessoais. Quando ele chega diante de Saul, e Saul despreza: não, nós não podemos enviar você, apenas uma criança. Davi olha para Saul e fala: meu senhor, meu rei, eu já venci urso e leão. Quando o leão vinha e tomava as ovelhas do meu pai, eu abria a boca do leão e resgatava a ovelha. E da mesma forma, segundo as suas experiências, dia após dia, as suas experiências pessoais, ele foi e venceu Golias. Você precisa parar de viver segundo experiências de terceiros. Você precisa parar de contar os testemunhos dos teus pastores, do teu líder de célula. Você precisa começar a contar os teus testemunhos. Experiências com Deus. Quem é você? Você é uma pessoa que tem experiências com Deus. Amém? Pastor, não tenho não. Você precisa começar a ter. Você precisa começar a ter experiências. E eu oro, queridos, por uma geração que não vive mais movido a sentimentos ou a desejos volúveis. Eu oro por uma geração que vive em experiência com Deus. Eu clamo por uma geração que vive em experiências com Deus. Porque foi a experiência que Davi tinha com Deus, que fez com que ele fosse ao combate, que com que ele vencesse o Golias. Amém? Olha aí no verso 54, olha o que está acontecendo agora. Davi, ele desce ao combate, ele arremessa aquela pedra. Quando ele joga aquela pedra, o que é que acontece? Golias morre, certo? Golias morreu com a pedrada? Sim ou não? Tela azul. Pum. Davi joga a pedra, o gigante cai. Aí Davi toma a cabeça do filisteu e o trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. A cabeça do filisteu caiu com a pedrada, irmãos? Você sabe dessa história? Você conhece? Depois que acontece a pedrada,
o gigante cai, mas o gigante não morreu não. Às vezes, você está enfrentando batalha, e você pensa que a poeira baixou, você pensa que o gigante morreu. Morreu não, não baixa a guarda. A Bíblia fala que Davi corre, pega a espada de Golias e corta a cabeça dele. As armas que se levantaram contra você serão as tuas armas de vitória. As palavras de ofensa que vieram sobre a tua casa serão palavras de honra para te levantar, para te honrar diante dos teus familiares. A Bíblia fala: toda arma forjada que vier contra ti, eu a condenarei, diz o Senhor. A dor, a maior dor que você sofreu, qual foi a área que te afligiu, que te oprimiu? Nessa área que te afligiu, que te oprimiu, essa espada que tanto te maltratou, será a espada que você usará para libertar as pessoas que viveram nessa mesma aflição. Vocês estão me entendendo? É assim, é ou não é? Chega um irmãozinho na igreja, o irmão sofreu, preso na bebida a vida toda. Deus levanta ele como o maior evangelista dos bêbados. A irmãzinha, coitada, uma fama terrível, Deus levanta e ela é a maior evangelista da área. E aí Davi corta a cabeça do gigante, levanta a cabeça, leva para Jerusalém. Só que as armas do gigante, o que ele faz? Ele pega a espada e guarda na sua tenda. O que significa isso? Significa uma conquista, uma vitória, um marco de algo sobrenatural que aconteceu na vida dele. Você vai ver essa espada novamente quando Davi ele está fugindo de Saul. Davi perseguido por Saul. Se você não conhece essa história, leia, uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Começa aqui em 1 Samuel 17. E aí Saul perseguindo Davi, ele foge. E ele passa na tenda e leva a espada. Sabe por que Davi pega essa espada, irmãos? Para que toda vez que uma aflição, que uma dor, que um momento de dificuldade se levante contra ele, ele olhe para a espada e fala assim: um dia Deus me deu vitória. Aqui, ó, o testemunho daquela vitória que Deus me deu. Se você não lembrar dos marcos de conquista, se você não tiver marcos de conquista, você precisa vencer esse gigante novamente. Se você não recordar do milagre que Deus fez em determinadas áreas da sua vida, você vai ter que enfrentar novamente para que você se lembre do Deus que te deu o livramento ali. Quando Deus levanta Josué para conduzir o povo para a terra prometida, eles atravessam o rio Jordão a pé seco, assim como Deus fez no Mar Vermelho. E quando eles estão no meio do Mar Jordão, Deus dá um decreto e fala: Josué, pega 12 pedras aqui dentro do mar, dentro do rio, 12 pedras que estavam aqui dentro do rio, e constrói um altar do lado de fora, para que anos e anos, e gerações, venham ver esse altar e venham lembrar de que Deus fez isso. Aquela espada representava isso para Davi. Anos e anos e anos podem passar, mas eu nunca vou esquecer daquilo que Deus fez na minha vida. Tem vitória que Deus te deu e você nem lembra mais. Anota, guarda alguma coisa, pendura um quadro, mas não esquece de um gigante que você derrubou, porque senão você vai ter que derrubar de novo. A terceira coisa que eu tenho para te dizer é: o que Deus tem para você é maior do que você imagina. O que Deus tem para você é maior do que você imagina. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite sem sonho nenhum, sem projeto. A gente está falando de virada e você não faz nem sequer ideia. Eu quero te dizer, você precisa sonhar algo. Você precisa desejar alguma coisa, irmãos. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os pensamentos a teu respeito. São pensamentos de quê? De paz e não de mal, para dar um fim que você deseja, um fim que você espera. Você precisa esperar algo de Deus. O que é que você espera de Deus? O que é que você espera do Senhor? A Bíblia conta a história do cego de Jericó, que estava à beira do caminho.
E aquele cego clamava, clamava, clamava. Ele tinha um desejo, ele esperava algo. Tanto que quando Jesus se aproxima dele, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O homem era mendigo, o homem era cego, tinha tanta coisa, mas ele queria só uma. E ele foi enfático na sua resposta: Senhor, eu quero voltar a ver. Jesus cura, mas não era suficiente. Ele sabia o que ele queria, e ele sabia como ele queria, porque ele fala: Senhor, eu vejo os homens como que árvores, não serviu ainda, eu quero o melhor. O que é que você quer? O que é que você espera? Deus, Ele quer desejar algo, Deus quer realizar algo, Deus quer fazer a virada. E Ele te pergunta: o que é que você quer? Isaías 54 diz assim, porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos, e os teus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus caminhos, do que os teus pensamentos. Jeremias 1:12, Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, o que é que você está vendo? Ele fala: estou vendo a amendoeira. Deus responde para Jeremias: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha promessa. Deus tem promessa para você, irmão? Deus já te deu alguma promessa? Ele vela para cumprir. Sabe o que é velar para cumprir? Significa aquele que vigília, aquele que não dorme. Ele passa o dia inteiro olhando para a promessa que Ele te prometeu. Quais são os teus sonhos? Quais são os teus projetos de futuro? O que que você espera? O que que Deus tem para você, queridos? Eu quero te dizer: o que Deus tem para você é maior do que você imagina. Efésios 3:20, o que é que diz? Ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Que poder é esse? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Paulo, ele fala que assim como o poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele nos vivificará, Ele vai nos ressuscitar, Ele vai, se Ele habita em nós. Paulo fala isso. 1 Coríntios 2:9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem no coração do homem chegou a sondar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Para finalizar, existe uma virada de Deus para você. Você precisa entender nessa noite que aquilo que Deus está confiando na sua mão é maior do que você imagina. Que você é maior do que você imagina. E que o projeto de Deus na tua vida é maior do que você imagina. E tudo isso está disponível com uma condição. Existe uma condição simples. Olha aí o verso 12. Coloca aí, Edu. Samuel 17:12. Algo muito simples que Davi era, que nós precisamos ser. 1 Samuel 17, verso 12. Olha ali, Davi era filho. Quero finalizar com essa palavra. Filho. Você é filho. Davi era filho, você precisa ser filho. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo. Que mundo? Você. Deus amou as pessoas que estavam no mundo. Deus amou o mundo, você, de tal maneira que enviou o seu filho. E nesse texto fala o seu filho unigênito. O único filho que Deus tinha, Jesus, Ele entrega por amor de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E fala que Jesus não veio ao mundo para condenar, mas para redimir, para salvar, para nos incluir como filho, porque por meio de Jesus nós fomos adotados. E agora Jesus deixa de ser único filho para ser o primogênito, porque depois da cruz você não vê mais relatos falando que Jesus era único.
Jesus era o primogênito. Coloca aí do João 1, verso 11. Por meio do sacrifício de Jesus, nós fomos enxertados na família. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Aí no verso 12 diz assim, mas deu poder, vamos lá, verso 12. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de quê? De se tornarem filhos. Todo aquele que crê, se torna filho. E se você é filho, você é co-herdeiro de Deus, em Jesus Cristo. Você assume tudo aquilo que está disponível para Cristo. Você assume porque você é filho legítimo. Todas as coisas estão disponíveis a você. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Se você ainda não teve a oportunidade de confessar Jesus e crer, pode deixar esse versículo, por favor, Du. Se você ainda não teve a oportunidade de receber Jesus na tua vida, de confessar, de crer que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, se você ainda não teve a oportunidade, agora eu quero te dar uma oportunidade de receber Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Agora você tem a oportunidade de vir aqui à frente, se ainda você não fez, e de se tornar filho de Deus. Porque Deus tem milagres para a sua vida. Se você ainda não recebeu, não creu no nome de Jesus, agora você tem a oportunidade. É liberado sobre ti um poder para que você se torne filho de Deus. Pastor, eu não quero ir aí, eu não preciso ir aí, você precisa vir aqui. A minha filha tem 8 anos, ela foi à frente, lá na Fraga Maia. Ela, meu pai, eu preciso ir à frente. Eu falei, você precisa, porque a Bíblia fala que nós precisamos confessar com a nossa boca, crer no coração. Quando nós cremos no coração, nós cremos para a justiça, mas nós precisamos confessar. E o que é confessar? É mostrar para os irmãos, mostrar para os outros. E eu expliquei isso para ela, eu quero explicar isso para você. No momento que você vem aqui à frente, você está confessando Jesus diante das pessoas, diante dos homens. E a Bíblia diz que todo aquele que confessar o nome de Jesus diante dos homens, ele confessará o seu nome diante dos anjos. Todo aquele que vem à frente está confessando com a boca. Você provavelmente crê no seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos e que Jesus redimiu a tua vida, que pagou a tua dívida. Amém. Você precisa crer no coração. Mas se você ainda não fez, você precisa fazer, confessar diante dos homens. Eu quero te dar essa oportunidade. Enquanto o louvor estiver ministrando, eu quero te chamar aqui à frente para que você receba Jesus e se torne filho de Deus. Amém? Ergue as tuas mãos, feche os teus olhos. Vamos em adoração agora. Eu sei que Pai, em nome de Jesus, eu te apresento agora cada vida, cada família que veio sobre a tua casa, que veio para a tua casa. Ó Deus, pela fé eles vieram, crendo na tua palavra, eles estão aqui, Senhor. Honra a fé da tua igreja, honra a fé dos teus filhos nessa noite, trazendo resposta às suas orações, trazendo milagre, solução, trazendo algo sobrenatural agora, uma resposta que nenhum homem pode dar, aquilo que só o Senhor pode fazer. Vem, Senhor, opera o teu milagre, Senhor, vem com a tua resposta. Senhor, nós clamamos pelo teu sobrenatural. Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus de sobrenatural, Tu és um Deus de fazer coisas extraordinárias. Senhor, nenhum olho viu, nem ouvidos ouviram, nem no coração do homem chegou a sondar aquilo que o Senhor tem preparado. Começa a dar sinais, indícios da tua manifestação, evidências, Senhor, evidências da tua permanência, da tua presença sobre esta causa. Em nome de Jesus eu oro, eu ministro cada situação. Senhor, eu quero orar por aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de se achegar à tua família, aqueles que são online, que me assistem agora. Senhor, aquele que esteve com o coração aflito, apertado, angustiado durante essa semana, que o teu Espírito seja a paz. A Bíblia fala que a paz que excede todo entendimento humano repouse sobre ti. Eu ministro a paz agora sobre a tua alma,
A palavra de Deus diz: vinde a mim todos os que estão cansados, aflitos, todos os que estão sobrecarregados. O Senhor te chama, te convida. Lança sobre mim o teu fardo. Tomai de mim o meu fardo que é leve, que é suave. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus te conduza a uma dimensão de fé. E que você possa agora entrar num novo tempo, no tempo da virada, do milagre, do sobrenatural, de conquista sobre a sua vida. Você pode colocar sua mão no seu coração. Eu queria te convidar a orar comigo agora nessa hora. Repete comigo, diz assim: Pai, nessa noite eu confesso que sou teu filho, reconheço o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por amor de mim, não olhando quem eu fui, não olhando quem eu sou, mas me redimindo, me chamando, me escolhendo, me salvando. Senhor, nessa noite, eu aceito os teus propósitos, eu aceito os teus sonhos, abro mão da minha vontade e declaro: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Você recebe essa oração? Deus abençoe a sua vida. Você pode dar um brado de júbilo, de vitória.